Agora para falarmos sobre inflação, só que não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, porque o principal índice de preços do país, aquele que é o PCE, despesas com consumo pessoal, aumentou em maio. O índice ultrapassou 4% pela primeira vez em 3 anos. É puxado pelos preços de energia em meio à guerra no Oriente Médio. O índice de preços do PCE subiu 4,1% em 12 meses. A meta lá, gente, é 2%, então é mais do que o dobro da meta. Esse é o maior aumento desde abril de 2023. Em relação ao mês anterior, o índice teve alta de 0,4% e o núcleo do PCE subiu 0,3% em relação ao mês anterior. Apesar da alta da inflação, os consumidores americanos mantiveram os gastos, graças a outros fatores que amenizaram um pouco o impacto do aumento dos preços dos combustíveis. Com isso, os gastos do consumidor nos Estados Unidos subiram 0,7% em maio. Também foi divulgado o PIB dos Estados Unidos. O resultado surpreendeu as estimativas dos economistas. A economia americana cresceu a uma taxa anualizada de 2,1% no primeiro trimestre deste ano. O resultado veio bem acima da projeção da FactSet, que previa 1,6% para o período, e muito acima também da segunda prévia, que era de 1,5% de crescimento. Para entendermos mais sobre os números divulgados, conversamos agora com o coordenador de alocação e inteligência da Avenue, Bruno Yamashita. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. É um prazer tê-lo por aqui. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, o prazer é todo meu. E aí, 4,1 de inflação anualizada assusta e muito. A informação de qualidade, o que a gente lê nas entrelinhas, é realmente preocupante ou é um pouco melhor do que esse cenário terrível que a gente está vendo para a economia, principalmente para a inflação nos Estados Unidos? Bom, vamos lá. Quando a gente faz essa primeira leitura, ou se a gente olhar apenas o número realmente, né, 4,1%, ou mesmo quando a gente olha para o núcleo em 3,4%, chama bastante atenção pelo impacto que o preço de energia teve ao longo desses últimos meses, né, desde março até agora. Mas ainda assim, os números eles vieram em linha com o esperado pelo mercado e no próprio número cheio na variação mensal, ele veio 0,1% abaixo do que era a expectativa do mercado. Então, apesar de, sim, chamar muita atenção, tá acima da própria meta do Banco Central americano de 2%, esse número mensal ele mostra que talvez esse repasse de preço, essa pressão inflacionária, ela esteja um pouco mais contida do que o mercado estava esperando. Ainda assim, para onde que o mercado vai estar olhando bastante também? Para o próprio núcleo da inflação, ou seja, quando a gente exclui justamente esses preços voláteis de alimentos e energia, e ali a gente enxerga que a parte de serviços e a parte de moradia, que é a grande questão hoje, que impacta bastante hoje o bolso das famílias americanas, eles ainda estão pressionando um pouco os preços para cima. Então, aqui é um ponto que volta a chamar um pouco de atenção e que, eventualmente, é algo que o próprio Banco Central americano está acompanhando de perto e, eventualmente, é algo que também corroborou para até o comunicado deles na semana passada ali em um tom um pouco mais duro para esse controle de inflação. Não só em termos de controle do preço de energia, mas também aqui para esse controle no preço de serviços. Eu queria entender, Bruno, quando a gente olha, por exemplo, para esse espalhamento de inflação e para o choque de oferta que a gente está vendo, o Banco Central brasileiro tem essa interpretação de que a inflação que a gente está vendo aqui é choque de oferta. Lá nos Estados Unidos ainda mais, talvez, porque o repasse para o combustível é imediato. Mas o Banco Central brasileiro também fala de efeitos de segunda ordem. A gente pode ver isso também acontecendo nos Estados Unidos, a gente já está vendo isso acontecendo nos Estados Unidos. E quanto estes efeitos de segunda ordem exigiriam do Banco Central americano mais juros nas próximas reuniões? Pode existir, sim. Então, os efeitos de segunda ordem, por exemplo, né, um dos que podem ficar um pouco mais claros aqui, mais tangíveis, é justamente, por exemplo, o custo de transporte. O custo de transporte, quando a gente olha naquela quebra também
do dado do PCE, ele mostra que o custo de transporte ele também teve um aumento. Então, aqui é um dos exemplos que pode demonstrar isso, ou mesmo através ali do custo de fertilizantes ou o próprio custo de alimento também acaba trazendo esse preço para cima. Então, já existem sim essa segunda derivada do preço de energia que já acaba tendo um impacto ali no preço final mesmo para o consumidor. Bruno, obrigado pela participação aqui conosco, por nos ajudar a entender as mensagens por trás destes 4,1 de inflação. Até uma próxima, meu caro. Um bom trabalho a você. Obrigado, boa tarde.